Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Perguntas. E esta série serve como esse anelo, né, de integração e de interação aqui entre nós, né? Os vídeos vão normalmente 2 vezes por semana, geralmente às segundas e quartas-feiras, e excepcionalmente em outros dias, quando não posso postar nas segundas e quartas-feiras, né? Então, os vídeos são um resultado, né, dos comentários que os amigos fazem em vídeos como esse, comentando as postagens que faço por escrito, temas surgidos de conversações no WhatsApp, no Messenger, e também as questões trazidas diretamente lançadas no e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com. Então, como sempre digo aqui, ou já há algum tempo digo, todas as questões são bem-vindas dentro deste, né, assunto geral que tratamos aqui, espiritualidade, sobretudo pelo viés da interpretação dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, sempre tendo apenas como medida aquele espírito de cordialidade básica, de respeito. Nós estamos conversando aqui porque temos algum interesse pela opinião do outro, então aqueles que estão aqui querendo saber alguma coisa, porque, né, estão partindo do pressuposto que vale a pena conversar, então só não vale boçalidades e truculências e espírito também, assim, paladino, né? Ah, por que eu vou refutar? Não, não. Procure outro lugar para esse tipo de abordagem. Tá bom? É isso, meus amigos. Primeira questão de hoje. Você conhece a história do fundador da Igreja Mórmon? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o nome oficial dessa instituição. É possível dizer que são cristãos? E como encara a história dele? Como saber o que é verdade ou invenção na história dos místicos? Todas as histórias religiosas são extraordinárias e exigem uma fé em algo não visto para se crer. Como aceitar umas e negar outras? Boa questão. Sim, conheço a descrição da história do Joseph Smith, um homem que viveu ali nos Estados Unidos no século XIX, e conta que na sua infância, adolescência, ele tinha uma inquietação muito grande a respeito de qual seria a verdadeira Igreja de Cristo diante de tantas denominações que ele via. Ou seja, era um menino com uma preocupação religiosa, espiritual, isso é bom. E ele queria, né, como cristão, há muita ênfase nisso, né, é necessário você estar na igreja, a igreja tem que ser a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, e muitos falavam que era uma verdadeira igreja. Então ele tinha essa inquietação e orava muito a Deus, e um dia, ele estando caminhando num bosque, ele teve uma visão divina após a sua oração, ou seja, fervente oração. Ele teve uma visão na qual apareceram para ele 2 seres luminosos que ele identificou como o Pai Celestial e Jesus Cristo. E esses falaram com ele. E depois, né, agora não sei exatamente se depois ou antes, ele teve visitações de um ser que se identificou para ele como um anjo chamado Moroni. Eu lembro na minha juventude que tinha um zagueiro do Vasco da Gama chamado Moroni.
Eu acredito que o Moroni Zagueiro era mormon. Eu acho que esse nome não é um nome muito comum, não. E aí. Pode ser que seja, que eu não saiba, né? Mas eu acredito que seja muito relacionado a essa tradição. E, e aí o garoto, ele teve uma série de. Ele contou isso para os pais. Os pais aceitaram. Achavam que ele era muito verdadeiro, que ele não mentia, que ele era correto. Não achavam que ele estava maluco. Mas ao contar isso para outras pessoas da cidade, as pessoas reagiram muito mal. Sobretudo quando ele contou isso na congregação que os pais iam. Os pais iam a uma igreja específica. E eles não gostaram. Mas ele continuou tendo essas visitações do anjo Moroni e foram revelando para ele que ele havia sido escolhido para revelar a verdadeiro ensinamento de Jesus, que estaria, veja você, registrado em um livro de placas de ouro, que estaria escondido num lugar lá, ali das localidades, e numa caixa de pedra. Aí era escrito numa linguagem desconhecida, mas ele tinha umas pedras que ajudavam ele a traduzir. Aí o que acontece? O anjo Moroni foi ensinando a ele a como fazer. É um processo complicadíssimo que ele tinha que ir uma vez ao ano ao tal lugar para traduzir aquilo. Ele durou 4 anos, ele conseguiu traduzir tudo, mas aí agora ele tinha que transpassar aquilo para o papel. Por alguma razão que não fica muito claro, ele não consegue fazer isso sozinho. Então ele precisa de uma outra pessoa, ele tem que contar para uma outra pessoa. Aí tem uma série de problemas com as pessoas que o ajudam e não conseguem e tudo mais. Sei que em um dado momento eles conseguem compor lá um livro de 116 páginas, se não me engano. Talvez seja isso. Já faz tempo que eu lembro de ter me interessado bastante sobre isso na época, sobretudo que eu fazia catequese na igreja ortodoxa e tinha que falar a respeito de outras religiões. E enfim, aí ele consegue e tal registrar esse livro, que é assim como se fosse uma espécie de a verdadeira história, o verdadeiro evangelho. E isso já pressupõe que os evangelhos, como conhecemos, são adulterações, porque eles foram feitos muito depois, e eles não tratam da história real, ou melhor dizendo, eles esquecem muitas coisas, modificam muitas coisas, eles distorcem. Então ele teria verdadeiramente. Aí a história, assim, indo pro âmago da coisa, é que a igreja de Cristo, e Cristo fundou, segundo essa perspectiva, e a perspectiva comum dos cristãos é que Cristo fundou uma igreja, ok? E aí ela morreu com os apóstolos. Ela morreu com os apóstolos. Quando os apóstolos morreram, ela morreu com eles porque eles não conseguiram transmitir. E quem fez isso? Foi o diabo que fez isso. E aí o que acontece? Agora, com o nosso Joseph Smith, estava acontecendo o ressurgimento da igreja. Foi escolhido ele, Joseph Smith, para fazer. Todo o resto antes era um fruto das invenções humanas. Muitas vezes eu acho que você já ouviu isso por aí, né? A partir de igrejas, né? Só que aqui é abrangente, né? Todas. E verdadeiramente, então, passou a existir novamente a chance da igreja. E aí se contam muitas coisas, né? Dentre as quais isso, que não existiam igrejas e tudo mais. E coisas diferentes a respeito também da história que nós conhecemos. Né? Primeiro, né, tem isso, né? Jesus e o Pai são dois seres, né? Divinos e tudo mais. Assim, aí conta a história do início das coisas, ou seja, lá no céu, lá no reino celestial, por alguma razão, né? Deus manda os homens irem para a terra para poder voltar para lá. Ok? E Jesus, o Filho do Pai Celestial, é escolhido para ser o protetor dessas pessoas, o orientador dessas pessoas. Só que tem um outro sujeito lá que vive, que é Satanás, que não quer isso. Então ele vai lá atrapalhar. Então cria-se aí o antagonismo. E essa é a proposição. Nessa perspectiva, no ensinamento do Joseph Smith, né? Aí assim, revela-se esse livro, o livro de Mormon. Tem também o livro da maneira como relacionar-se com Deus através da fé, né? O Doutrinas e Convênios,
Os convênios são os acordos que você faz com Deus, as pactuações que você faz com Deus. Então, você descreve muitas coisas, né? Assim, eles acreditam numa trindade, assim, Pai Celestial, Jesus é o filho carnal do Pai Celestial. Carnal. Entenda. Carnal. Ele, o Pai Celestial, teve um filho com Maria. E o Espírito Santo, ele é uma persona não material. E eles são deuses. Assim. Ok? 3 deuses. E os seres humanos têm a possibilidade, então, de se tornarem parecidos com eles, idênticos a eles até. E aí há 3 gradações, assim, de realização. Após a morte, todos ressuscitam, todas as pessoas ressuscitam. Só que uns ressuscitam para ir para o reino celestial, que eles foram justos e santos na terra, e vivem lá com o Pai Celestial, com Jesus, com o Espírito Santo, e se tornam da natureza desses. Existem uns outros que foram pessoas legais aqui, mas não foram membros da igreja e tal, desta verdadeira igreja, mas não foram exatamente cumpridores em tudo. Então, o que acontece? Eles vivem numa outra realidade, numa realidade maravilhosa, mas não é o reino celestial, não é? Existem uns outros que vão ficar na Terra e vão esperar 1000 anos, 1000 anos do reinado de Cristo para ressuscitar. E existem aqueles outros, os malvados, os iníquos, que vão para o lugar onde Satanás está, que é um lugar muito ruim. Então, assim, essas perspectivas, né, dos ensinamentos dos mormons, aqui, então, mais ou menos dizendo isso, o Joseph Smith, ele teve muitos problemas, né, na pregação dessa sua perspectiva. Ele morreu assassinado, ele e muitos de seus companheiros, né, foi indo de cidade em cidade, tinha confusão, as pessoas não gostavam e tudo mais, né? Uma vida de muito sofrimento, assim, muitos percalços, mas que tudo isso é visto na perspectiva dessas pessoas, seguidores dessa religião, como um martírio, como um testemunho, né, justamente de como Satanás persegue os santos justos, ok? Então, depois da morte do Joseph Smith, houveram sucessões, né? O Joseph Smith era reconhecido como um profeta, né? Ele falava, né? Jesus Cristo falava através dele. E aí a igreja continuou existindo assim. Ele tem uma série de particularidades, né? Tem essa coisa, né? Jesus, filho carnal de Deus. Tem a questão dessas dimensões diferentes da salvação. Tem a questão do milenarismo, né? Do reino de 1000 anos. Tem o tópicos assim da conduta, né? Normal. Por exemplo, para eles, Jesus Cristo, ao ressuscitar, foi para a América e se comunicou com os índios norte-americanos. E viveu lá com eles. É muito complicado. Mas são as perspectivas deles. Então, no que diz respeito à moral, por exemplo, o Joseph Smith chegou, num dado momento, a receber uma revelação, né, de que poderia haver um casamento. Um homem poderia se casar com muitas mulheres, se isso fosse revelado, né? E outras coisas. Indicação sobre uma problemática específica sobre a raça negra. Uma série de coisas, não é? Que são complicadas. Esse amigo pergunta aqui, né? Estou contando aqui muito en passant, né? A história da Igreja Mórmon. Esses são os aspectos mais significativos. A Igreja de Jesus Cristo acabou com a morte dos apóstolos. Jesus Cristo, ao ressuscitar, vai até os índios americanos, propaga o evangelho para eles. Por alguma razão, isso não deu nenhum fruto. Ou deu, né? Não sei. Aparentemente não, né? Não há registro disso. Foi 2000 anos atrás, né? Jesus Cristo é filho de Deus, uma relação, né, real, física, com Maria. Depois da morte, todos ressuscitam e vão para 4 escalas de eternidade.
não é? Essas são as características, né? Assim, muito diferentes. Aí esse amigo pergunta: é possível dizer que são cristãos? Veja bem, o termo cristão a gente considera assim, né, relacionado a Cristo, reconhecer Cristo. Geralmente os cristãos são aqueles que consideram Jesus Cristo Deus, Salvador e Deus. Nisso também vai ser um pouco complicado, né? Porque a gente está partindo aqui do ponto de vista da Igreja Nicena, dos concílios ecumênicos. E esses concílios ecumênicos, nas suas questões cristológicas, determinaram, por exemplo, que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é? E que ele é Deus, mas ele é uma pessoa diferente do Pai e do Filho, ainda assim é um só Deus. Essas coisas, né? A maioria das igrejas cristãs aceitam essas perspectivas, mas nem todas são trinitárias, por exemplo. Essas não seriam cristãs? Pelo ponto de vista, por exemplo, de católicos ortodoxos, talvez não. Mas é um assunto nebuloso, não é verdade? Mas essas doutrinas dos mormons, elas vão um pouquinho além dessas divergências que existem nas igrejas que seguem os concílios. Na minha opinião, eu acho que os mormons são um caso à parte. Para facilitar o entendimento, poderia dizer que eles são um tipo de religião diferente das igrejas cristãs. Que tem Cristo, que tem Jesus, não é? Que eles acreditam que é filho de Deus e ressuscitou, veja, pontos em comum, mas é muito diferente né, a abordagem, a perspectiva. É muito diferente. Então eu acho que são outras coisas. Assim como Testemunhas de Jeová também tem Jesus, muito importante na sua doutrina, não é? Assim como os espíritas também têm Jesus como um aspecto importante na sua doutrina, eu acho que mormons, Testemunhas de Jeová e espíritas é mais didático considerar que eles são coisas à parte do cristianismo. Eu acho. Mas isso é muito difícil de definir, não é? Botar uma fronteira assim, né? Mas são muito diferentes, muito diferentes. As pessoas não sabem disso. A esmagadora maioria das pessoas que não são mormons não sabem disso. Pensam que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é apenas mais uma igreja protestante. Não entram muito, mas é muito diferente, né? Muito diferente. Até porque, assim, o Joseph Smith, ele é uma pessoa fundamental nessa religião. Então, assim, ele já é uma outra coisa. Ele é um profeta dessa religião, né? Os cristãos, de modo geral, acham que findou-se a era dos profetas, por exemplo, em João Batista, né? Ele é o limiar ali do Antigo e do Novo Testamento. Então, o próprio termo, né? Ele é a voz de Cristo. Ele tem um outro livro sagrado, o livro de Mórmon, né? Então, assim, eu acho que é outra coisa. Não é cristão. Isso não significa dizer que seja do mal, seja errado, seja falso, não. Mas eu acho que configura um outro ethos, um outro paradigma fundamental. Okay? Aí diz assim, como encarar a história dele? Quem? Eu não sou mormon, ok? Então eu não tenho nenhuma atração pela história do Joseph Smith. E não tenho uma filiação a essa perspectiva. Se tivesse, seria mormon, seguiria esse caminho. Os mormons seguem esse caminho, acreditam nisso, acham que isso é uma história sagrada, verdadeira e divina. E, nesse sentido, aqueles que forem honestos consigo mesmos, né, vão tentar seguir os paradigmas dessa religião para viver a vida dos justos e alcançar os objetivos que esse caminho espiritual propõe. Como não é o meu, eu apenas olho isso como uma perspectiva que está aí. Que não é o meu caminho. Ok? Sri Ramakrishna diz, né? Os caminhos são variados. Se você for sincero, estiver buscando Deus, você vai encontrá-lo através de todos os caminhos. É possível encontrar a Deus através desse caminho dos mormons, já que eles falam de coisas tão diferentes? Eu, particularmente, acho que uma pessoa pode ser santíssima seguindo um caminho de uma religião assim. Eu acho que sim. Por quê? Porque ele está falando sobre ser bom, sobre acreditar em Deus, sobre orar,
sobre acreditar num poder superior, sobre se considerar uma alma espiritual que está vivendo aqui temporariamente, esse mundo é transitório, né? Relacionar-se com o ser divino, com você quer estar com ele. Todas essas coisas estão dentro dessa universalidade do ensinamento espiritual, das religiões teístas, por exemplo. Né? Se a gente for entrar aqui em filigranas teológicas, não há nenhum acordo, nenhuma. É uma eterna diferença, e você tem que saber se existe uma certa, você vai, o resto é tudo falso. Não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é? Então, assim, eu penso que é possível, sim, você viver uma pessoa, ter uma vida santa, estando em um caminho como esse. Agora, eu sigo esse caminho? Eu posso seguir esse caminho? Não é? Assim como eu acho que uma pessoa de bom senso, conhecendo, por exemplo, justamente Sri Ramakrishna, e mesmo que ela não acredite que Sri Ramakrishna é um avatar e tal, ela vai pensar assim, poxa, eu não acho que seja santo, divino, essas coisas aí. Mas se a pessoa seguir isso aí mesmo a sério, a pessoa vai ser uma pessoa concretamente santa, né? Porque, poxa, o que está sendo dito é uma entrega a Deus. Então, assim, eu acho que o bom senso leva a esse tipo de ideia, né? Eu não penso assim, mas me parece exótico, me parece esquisito o que eles estão falando a respeito da Virgem Maria, a respeito de Jesus, a respeito do Pai, a respeito dos anjos. Os anjos são pessoas que morreram e se tornaram anjos, por exemplo, é uma crença mórmon. Não é a crença de muitas pessoas, de outras doutrinas. Então, tá bom, mas isso, o que isso diz respeito à sua vida? Como você está vivendo? Ok? Acho que esse é o ponto, né? O que você acredita tem a ver com o que você vive. Leva você a fazer o quê? Entende? Qualquer religião. Os muçulmanos acreditam que é fundamental orar 5 vezes, em horários prescritos, voltados para Meca, não comer determinados alimentos, jejuar durante o mês do Ramadã, se possível ter a ambição de um dia, se puder, viajar para a cidade de Meca em peregrinação, destinar parte de sua riqueza a doar aos pobres, confessar que Maomé é o profeta e Deus é um só. Beleza. Isso são os preceitos fundamentais da prática muçulmana. Se a pessoa praticar isso com muita seriedade, todos esses pontos, e ela for uma pessoa maravilhosa, boa, gentil, e ter o seu pensamento todo voltado para agradar a Deus, por qual razão essa pessoa não pode alcançar a santidade? Veja, eu nunca pensei na minha vida em ser muçulmano. Nunca passou pela minha cabeça, não me atrai esse caminho. Mas eu posso dizer que não é possível uma pessoa praticar a religião muçulmana e ser uma pessoa santa. Claro que pode. Significa dizer que eu então compreendo que o ponto de vista muçulmano não é para mim, mas entende? Então esse é o ponto, né? Aí esse amigo pergunta, como saber o que é verdade ou invenção na história dos místicos? Impossível. É impossível saber. Porque você pode dizer que por determinada narrativa você tem mais atração, por determinada narrativa você leva a fé. O que é levar a fé? Você diz assim, você leva a fé no fulano? Você diz, leva. O que significa disso? Que você acredita que aquela pessoa tenha certas características que faz com você confiar nela. Agora, no que diz respeito ao ensinamento espiritual, novamente, para onde está te levando? Sri Ramakrishna viu Kali. Sri Ramakrishna viu Jesus. Sri Ramakrishna viu a mãe permeando toda a vida. Sri Ramakrishna viu Nitai Gauranga entrando dentro dele. Sri Ramakrishna viu. O que Sri Ramakrishna viu, eu vi? Não. Então, o que Sri Ramakrishna viu determina alguma coisa sobre a minha vida? Concreta, real? Não. Então, por que ser seguidor de Sri Ramakrishna? Por que ser um devoto de Sri Ramakrishna? Porque Sri Ramakrishna me incentiva, me move e me impacta no sentido de buscar eu mesmo ver Deus. Sri Ramakrishna está dizendo assim, eu vi Deus, então fique tranquilo. Ao contrário disso, ele diz, tá, eu vi Deus e você vai ficar aí na sombra. Não, lute. Lute você para ver Deus. Eu estou dizendo para você que é possível, mas você precisa conhecer. Então, assim,
o chamado da espiritualidade da vida dos místicos não é para que você deite na sombra e pense: ah, tá, então beleza, então eu olho para ele e tal, eu tô aqui, eu tenho uma senha aqui dizendo que eu sou do clube do santo. Então, não, é para que você se torne. Então, não tem, realmente não tem cabimento. O sectarismo faz isso, né? Você olha a história do Joseph Smith e fala assim: ah, que ridículo. Ele falou isso, o reino do céu, Jesus, não sei o quê. Aí você, nesse caso, você é um devoto de Krishna. Mas Goloka Vrindavan existe. Entende? Esse que é o ponto. A história mística, sagrada, a transmissão dos santos, dos videntes, são motivações para você buscar ter a própria experiência espiritual. Ou se você ficar nessa, né, de fã-clube de uma determinada tradição e você esculhamba todas as outras, você entra nesse tipo de coisa, né? É preciso ver, é preciso viver, é preciso ter a própria experiência, né? E claro, você vai escolher um caminho onde você se sente mais atraído, você sente mais confiança, né? Que você percebe certos sinais, você percebe certos sinais. Não é que sejam, não é matemática isso, ok? Muito bem. Aí ele diz: todas as histórias religiosas são extraordinárias e exigem uma fé em algo não visto para se crer. Como aceitar uma e negar outras? Você aceita caminhar em um caminho que você acha que tem a ver com você. Agora, você parte dessa fé, dessa estrada básica, né? Eu tenho fé naquele professor de violão, então eu vou fazer o curso com ele. Essa fé é uma confiança de que aquilo tem alguma credibilidade. Mas você vai testar aquilo. O professor de violão, você começa, você pensa, os caras não sabem nem segurar o violão direito. Você fala assim: ih, rapaz, eu acho que não é um bom professor. Também é assim no caminho espiritual, né? Você tá vendo que tá funcionando para sua vida, para a vida de outros, né? Assim, para onde leva? Para onde leva a adesão a uma determinada coisa, né? Então é isso, não é aceitar uma e negar outras, é parar com essa coisa, né, de fazer esse comparativo constante. Tenta viver, viva uma espiritualidade, né? Muito bem. Segunda questão de hoje. Estava meditando na sua compreensão sobre ser a parábola do filho pródigo uma releitura cristã da narrativa da expulsão de Adão e Eva do paraíso, a famosa queda do homem. Considerando o ponto de vista védico, como explicar que, sendo a casa do pai da parábola o céu, que o filho pródigo seja mesquinho e sem amor pelo pai, que é Deus? Há rajas e tamas no céu? E como explicar o irmão fiel, o irmão do filho pródigo? Ele é uma alma diferente, mas como estão na mesma casa, que é o céu? Como explicar os empregados da casa do pai? No céu temos filhos de Deus e outros que não são seus filhos? Muito boa a questão, muito legal mesmo. Poxa vida, que alegria poder meditar sobre um assunto como esse, assim. Não é? Claro que nós vamos ter aqui que aprofundar, né, a interpretação. Então eu dizia, né, o Gênesis, registro, né, da Torá, do Antigo Testamento, né, para os cristãos, está dizendo que Deus criou a alma humana. Veja, criou os anjos, criou o mundo, criou os animais. Mas então, em um dado momento, ele cria o ser humano para ter uma relação com o ser humano, né? E aí, com o ser humano, ele tem ensinamentos e diz: olha, você vive aqui comigo, em comunhão comigo. Mas há uma condição: não busquem o fruto daquela árvore, que o pessoal assim acha que é uma maçã, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando vocês consumirem isso, aí vocês não vão poder continuar em comunhão comigo. E aí acontece que no paraíso, Adão e Eva, a humanidade é configurada aqui no masculino e no feminino. E eles vivem harmonicamente com as outras criaturas diferentes. Os anjos, Deus, os animais, as plantas. E aí o que acontece? Uma serpente,
na árvore, fala com a Eva. Ah, come aí o fruto, é bom, não tem problema não. Ah, mas é que Deus falou que não pode, mas não, pô, come aí e tal. E ela come. E aí ela come e vai falar com Adão. Adão, comi. Não podia. Ele fala, não, mas come. Come também, pô. Comi. E aí eles comem, e aí eles percebem, aí eles sentem que fizeram algo errado. Começam a se perceber nus, que antes não se percebiam. Começam a ter vergonha, ou seja, começam a ter sentimentos obscuros. E aí Deus quer falar com eles, eles se escondem, o que é tolo, porque Deus sabe tudo. E aí Deus fala, vocês comeram, eu falei que não era para comer. Falei. Ah, mas a serpente enganou. Não interessa. Eu me acerto com a serpente, mas vocês erraram. E aí eles são expulsos dessa comunhão com Deus e vão viver num mundo que agora eles têm que suar para comer, que eles vão ficar velhos e vão morrer. Então assim explica-se no Gênesis por qual razão nós nascemos, crescemos e morremos e não vemos Deus aqui, nesse mundo. Não vemos nossas almas, não temos, né, consciência concreta do espiritual. Temos uma intuição, né? Vem o Novo Testamento e Jesus fala uma outra imagem. Ele diz: tem a casa do Pai, o Pai é maravilhoso, mas o filho, um dos filhos do Pai, não quer viver com o Pai. E diz: Pai, eu quero me separar de você, então eu quero a minha herança. Ele não tem direito à herança, porque o pai não morreu, ok? Mas eu quero essa parte para mim, do seu patrimônio, para eu poder viver fora daqui. O pai diz: tá bom, filho, toma aqui. E o filho vai. É uma fortuna imensa, ele vai viver uma vida de muitos gozos. Só que em um dado momento a fortuna acaba. Porque fora da casa do pai, tudo tem limite. Início, meio e fim. Então o dinheiro acaba, ele fica pobre. E aí ele começa a correr atrás de uns empregos assim caídos. E ele passa a viver agruras. Muito pobrezinho, ele fala assim: caramba, lá na casa do meu pai, mesmo os funcionários mais simples viviam muito bem. E eu tô aqui, na bagaça completa. Então eu vou voltar para a casa do pai, mas eu sei que eu não posso mais pedir a ele minha condição de filho. Eu não tenho essa cara de pau. Então eu vou pedir para ele, para que ele me aceite como um funcionário dos mais modestos, porque eu sei que ainda assim eu vou viver muito bem lá. E aí ele vai nessa peregrinação. No meio do caminho, o pai o observava de longe, sempre o esperando. E aí o pai vai lá no meio do caminho, abraça ele e ele começa a dizer: meu ex-pai, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que me afastei, eu me arrependi, tô querendo voltar para casa, mas eu sei que eu não posso ser seu filho, então eu queria pedir. Aí o pai para ele e fala assim: não, 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 não. Olha, você constitucionalmente é meu filho. Você nunca pode deixar de ser meu filho. Então você foi embora, se afastou, mas está voltando agora. Então eu tô recebendo você como alguém que tinha morrido e voltou à vida. Vamos fazer uma festa. É só alegria aqui. Essa é a ideia. O que é a mensagem do filho pródigo? Nós somos constitucionalmente filhos de Deus. E, ainda que estejamos desinteressados de Deus, desejosos apenas do aspecto sensorial da vida, que é finito, nós nunca perdemos essa condição. Então, quando desejamos regressar para a companhia de Deus, mesmo que apenas por moksha, salvação, ainda assim estamos em um caminho espiritual. Não é um caminho de amor, mas é um caminho. Ainda que seja moralidade, eu quero fugir do inferno, eu quero viver no paraíso. Tudo isso é um desejo diferente do amor filial. Mas ainda assim é um caminho de volta. E Deus acolhe mesmo esta alma que não tem esse amor. Aí aparece a figura do outro filho que nunca deixou a casa do pai e diz: poxa, pai, você vai fazer uma festança aí para esse que voltou e te abandonou? Eu nunca te abandonei e você nunca fez uma festança para mim. E aí o pai diz: poxa, meu filho, mas é porque você está sempre aqui. Eu sei que você é sempre unido a mim. Eu estou comemorando porque o seu irmão tinha morrido e voltou. E aí a questão desse amigo é:
como fazer entender isso aqui dentro da perspectiva vedântica, dentro da perspectiva de Sri Ramakrishna, dentro da perspectiva de que nós somos Atman. E como Atman não temos obscuridade, como é possível que o filho pródigo, estando lá na comunhão com Deus, foi mesquinho, foi, né, sem amor ao pai, quis viver a vida da mundanidade? Ponto é, entenda. Aí ele pergunta, né? Há rajas e tamas no céu? De onde vem rajas e tamas? De onde vem o mal? De onde vem a morte? Isso existe alheio a Deus? Não. Estas coisas todas existem na energia de Deus, na sua Shakti. A dualidade é própria da Shakti, da mãe, do poder de Deus. Não existe realidade onde Deus não seja pleno de poder e existente. Então, a dimensão dos seres todos ornados nas três gunas são dentro da dimensão de Deus, porque não há dimensão além de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Veja, lá no Gênesis, no jardim tem a serpente. No jardim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era tão fácil. Tira a árvore do conhecimento do bem e do mal, tira a serpente, não vai ter queda. Existe. Aí, assim, tinha os funcionários. Mas como assim? Não, tem algum ser no reino dos céus que não é filho de Deus? No paraíso você não tinha os animais, não tinha as plantas, eles são igual a Adão e Eva? Não. São de forma diferente, não são? Os anjos não são diferentes dos homens? Hã? De onde vem tudo isso? Essa criação toda não é ela mesma a energia de Deus? Veja que isso também são alegorias, né? São imagens, são construções de algo para nos aproximar de um sentido profundo. Então aqui, no ensinamento de Sri Ramakrishna, vamos ser claros, né? No céu temos filhos de Deus e outros não filhos. No ensinamento de Sri Ramakrishna existem 4 tipos de alma, vocês lembram? As atadas que não sabem que estão na rede dos peixes. As que sabem que estão atadas na rede e querem lutar, mas não conseguem escapar. As que sabem que estão na rede dos peixes lutam e, pela graça de Deus, escapam. E as que nunca estiveram atadas. São 4 tipos de alma. Onde elas estão? Em Deus. São diferentes. Nesta perspectiva, veja, não é aquela perspectiva que diz assim, ah não, Jesus um dia foi um pecador que evoluiu. Não. Espiritismo, ok? Não é isso. Existem seres espirituais diferentes e existem gradações de existência diferentes. E existem relacionamentos com Deus diferentes. Então, a ideia do jardim do Éden, a ideia da parábola do filho pródigo, da casa do pai, é entender que a fonte de tudo, a origem de tudo é Deus e a sua natureza. A queda de Adão e Eva e a saída do filho da casa do pai significa dizer que o universo fenomenal disso que nasce, cresce, morre, ele é permeado por almas que vivificam os seres. E essas almas são de gradações diferentes. Neste mundo habitam seres que desde a sua infância foram santos. Existem seres que não foram santos desde a sua infância, mas se tornaram santos. Existem seres que entenderam o que era santidade, tentaram, mas não conseguiram. E existem aqueles que nunca passou pela cabeça deles a ideia de serem santos. São almas de maneiras diferentes, qualificadas diferentes, de formas diferentes. Não é?
com jornadas diferentes, com tempos diferentes, com formas de se relacionar com Deus diferentes. Não é? Lembre-se das palavras do Senhor Jesus a respeito de João Batista. Não nasceu filho de mulher maior do que ele, mas no reino dos céus ele é o menor. Veja, gradações. Então está aqui muito concretamente estabelecido, sem dúvida nenhuma. Porque é uma pluralidade de existências. Isso aqui, novamente, é completamente distinto do ensinamento do Advaita Vedanta, que diz que só existe Brahma. Tudo é ele, não existe nenhuma diversidade. Toda diversidade é ilusão de Maya. Não é esse o ensino aqui. O ensino aqui é de multiplicidade, uma fonte que gera através de sua energia, aqui já tem dualidade, né? Nessa energia tem multiplicidades incontáveis, e na relação com a fonte, com o Purusha, também é diverso. Então, tá tudo pode ser sim combinado aqui. Mas a gente precisa entender isso aqui, atentando muito claramente, né? Para essas simbologias e para essas formulações. Ok? A gente pode perceber isso. Que existem almas no mundo muito diferentes. E relações diferentes, inclusive entre os santos e Deus. Por isso as mensagens são tão diferentes. As ênfases diferentes, né? Muito bem. O bem e o mal advém da única fonte possível. Não é? Muito bem. Terceira questão. O dito Mahamantra Hare Krishna é mesmo o mais poderoso dos mantras? Sri Ramakrishna diz algo a respeito disso? Há um ano atrás eu comecei a praticar cantar o Mahamantra, mas confesso que os resultados foram decepcionantes. Minha mente em nenhum momento ficou concentrada. Ao contrário, nunca foi tão dominada por uma enxurrada de pensamentos aleatórios e nada espirituais. Um amigo me disse que isso ocorreu porque não recebi o mantra de um guru em um processo formal de iniciação. Mas e a história de que o nome em si tem poder e que o Mahamantra é irresistível, que você não se cansa dele e tal? Comigo não funcionou. Muito bem. Mahamantra Hare Krishna é o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então ele é um nome de 3 letras, de 3 nomes sagrados, né? Krishna, Hare, Rama, e em 16 letras, 16 nomes se diz porque se repetem, né? Então ele está contido em algumas escrituras, né, que o descrevem. E uma delas invertido, Hare Rama antes de Hare Krishna. Ele se tornou muito conhecido, propagado como remédio espiritual para esta época, era de Kali, pelo grande santo Gauranga Mahaprabhu, não é? Que viveu ali no século, entre o século XV e o século XVI, que pregava que devoção a Deus na forma do casal divino Radha e Krishna, e pregava como método meditativo cantar na forma de japamala, repetição do nome numa conta com um número prescrito, tanto em voz alta, quanto murmurando, quanto em silêncio. Era uma forma de purificar a mente e o coração. E um remédio para esta época. Mas o ensino de Gauranga é: o remédio para esta época é o amor a Deus. Uma das formas de despertar esse amor é pensar nas glórias de Deus e repetir os seus nomes. Então conta-se que na prática de Gauranga ele, em público, cantava canções devocionais e no privado ele repetia o mantra Hare Krishna, Hare Rama. Não é? E iniciou um movimento devocional pautado no amor que era abrangente a todas as castas, classes, gêneros, religiões. Não é? Um movimento assim muito abrangente, fundado na ideia do amor a Deus. Ok? Muito bem. Então, o Mahamantra Hare Krishna. Por que é Mahamantra? Grande mantra. Existem alguns Mahamantras, ok? Não é só um, não. Existem alguns que têm essa caracterização Mahamantras.
E o Mahamantra desta época específica, a era de Kali, é dito nas escrituras que é este Mahamantra. E existem outras eras, outros Mahamantras. Eu não vou entrar aqui no mérito agora, uma lista de mantras descritos como os Mahamantras das outras eras, das outras 3 eras. Às vezes mais de um. Mas para esta era de Kali, é descrito que o mantra mais poderoso, mais fácil de você aderir, é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? Aí esse amigo pergunta, Sri Ramakrishna diz alguma coisa a respeito disso? Sri Ramakrishna diz algumas coisas a respeito disso, desse tema. Mahamantra, mantras e amor-poder. Há um registro da vida de Sri Ramakrishna. Ele realizou 2 peregrinações da vida. Uma delas, ele foi a uma cidade sagrada e percebeu que lá nessa cidade ele teve uma visão mística de que os mortos nas margens do rio sagrado estavam sendo pegados no seu corpo astral por Mahadeva, Shiva e Kali. E esses entoavam no ouvido desses corpos astrais o Mahamantra Hare Krishna Hare, que é o mantra desta época. Isso é uma indicação de que pela experiência mística de Sri Ramakrishna há uma conexão aqui. Shiva e Kali relacionados ao aspecto, né, da destruição do vínculo com o Sansara estão entoando o mantra desta época, que tem os nomes de Hare, Krishna e Rama. Isso pode significar como uma substância de informação de que Sri Ramakrishna apoiou cantar o Mahamantra? Aí precisamos adentrar nisso. Sri Ramakrishna nunca disse é para cantar o Mahamantra. Mas existe essa experiência na vida dele. Sri Ramakrishna dizia que cantar os nomes do Senhor é essencial. Mas ele não falou especificamente do Mahamantra. Mas se você quiser conciliar dizendo que sabe-se que o mantra desta época é o Mahamantra Hare Krishna, que Sri Ramakrishna teve essa experiência, você pode somar as 2 coisas e dizer está avalizado pelo ensino de Sri Ramakrishna usar o Mahamantra, sim. Não seria sem cabimento. Ok? Faria todo sentido. Ok? Agora, Sri Ramakrishna deixou claro, cantar os nomes de Deus é essencial, mas precisa ter concentração e amor. Numa conversa com um Goswami, um seguidor do movimento de Gauranga Mahaprabhu, o Goswami estava dizendo, cantar os nomes de Deus é o suficiente. Thakur disse, certamente cantar os nomes de Deus é um remédio para esta época, mas precisa ser com intensidade, com amor e concentração. Banalmente, perde-se a força. Alguém aqui diante disso pode falar assim, puxa, mas Sri Saradadeva ensinava que se você cair numa poça d'água, seja por intenção ou não, você se molha, então cantar os santos nomes, não. Certamente você se molha. Mas veja, uma coisa é você mergulhar com toda a vontade dentro da poça e se molhar todo. Outra coisa é você caiu, tropeçou, se molhou um pouco, mas não todo. Então, assim, o efeito de cantar um santo nome é potencializado pela sua intensidade, amor e concentração. Então, esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Precisa juntar as coisas. A Santa Mãe, Sri Saradadeva, também disse, o santo nome dito uma vez com todo o amor e concentração é melhor do que dito 1000 vezes. Então não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E é sobre a relação profunda que você tem de amor com o ideal. Então, por exemplo, se você admite e aceita a ideia do Mahamantra, dos nomes Hare Krishna, Hare Rama, como cheios de poder e de graça, de devoção, isso fortalece a sua Shraddha, a sua entrega, a sua, né? Aí diz aqui, será que a questão do guru é necessária? Porque ele... Veja, a fé que você tem no guru, no seu parampará, na sua transmissão, é um impulso para você realizar aquilo com mais concentração. Mas não é essencial, porque você pode ter uma relação com o guru, como muitos têm, né? A pessoa pede iniciação, 6 meses depois ela cansou daquilo, fala, pensei bem, não.
É como os sacramentos das igrejas também, né? Eles têm uma potência de acordo com a intensidade de entrega que você tem. Tem uma graça presente nas coisas, mas elas são ativadas por isso, né? Então, essa pessoa que diz: pratiquei durante um tempo Mahamantra, mas a minha mente ficou toda ela tomada por pensamentos aleatórios. Veja, isso é uma prática. Quanto tempo você praticou? Você praticou um ano, todos os dias? Ou você praticou alguns dias durante um ano? Por qual razão seria fácil concentrar a mente? A nossa mente está acostumada a ficar vagueando por coisas do mundo. De repente a gente diz para ela assim: agora eu vou concentrar você apenas aqui. Ela diz: não vai não. Eu vou fugir, hein? Eu vou fugir. É isso que é a meditação. Você traz a sua mente, luta. Claro que há outras coisas que preparam, né? Ambiente, né? Disposição pessoal, vontade, anseio, ter permeado a sua mente por coisas divinas. Veja, você está assistindo ali um seriado de comédia, um filme, acabou de namorar, agora eu vou pegar aqui, viajar para Malibu. Né? Precisa de toda uma preparação, precisa de uma. Isso precisa ser solene na sua vida. Precisa ser. E luta para manter. É um trabalho. Né? Lembra-se daquela palavra do jovem Naren, o jovem Swami Vivekananda, que disse para Sri Ramakrishna: eu meditei em Kali por 3 ou 4 dias e nada aconteceu. 3 ou 4 dias. Será que Deus é tão barato assim? A purificação da nossa mente é tão fácil. A gente passa tanto tempo carregando nossa mente com bobagens e de repente a gente acha que um estalo de dedos. Olha, o poder do Santo Nome é inquestionável. Agora, a nossa disposição de colocar barreiras, a nossa disposição, né, os sanskaras, as imposições, os condicionamentos. Então, assim, não é um processo simples. Então, claro que demora, claro que leva tempo, é claro que precisa de trabalhar isso, de investir, né? Então, a questão de ser irresistível ou não, isso também tem a ver com o nosso anseio, qual é o nosso ideal, né? Então, uma série de coisas aqui combinadas, né? O que eu posso dizer é que se você persistir num caminho, persistir, estou falando aqui de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos praticando alguma coisa, aí você pode dizer se aquela coisa, né, tem resultado. Não com menos tempo do que isso. Tem que trabalhar. Ah, mas Sri Ramakrishna em 3 dias. Sri Ramakrishna. Nós não somos Sri Ramakrishna. Né? Bem. Bom, 52 minutos. Foram 3 questões só. Muitas outras. Mas eu acabei, né, acho que ficando muito tempo nessas questões, mas acho que foi o tempo necessário para desenvolvê-las com o tempo que elas precisavam. Então, o resto das questões, muitas boas questões, vão seguir nos outros episódios da série, respondendo perguntas, respondendo questões. Comentem esse vídeo com questões que vocês queiram a respeito dessas, desenvolver mais, se vocês quiserem, dúvidas que surgiram a respeito do que eu falei aqui sobre essas, ou outros temas. E essas questões certamente vão aparecer em próximos vídeos, ok? Sei que tem amigos que mandaram questões já há algum tempo, elas não apareceram ainda. Vão aparecer com o tempo. Todas elas. Tá bom? É isso, meus amigos. Agradeço muito. Até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.